Olá pessoal, bem-vindos. Estamos lendo Khalil Gibran, o livro A Voz do Mestre, e num momento muito belo do livro, onde ele fala de um momento de despertar. Ele fala sobre o primeiro olhar, que foi o que eu li no último vídeo, sobre o primeiro beijo, vai nos falar do casamento e depois vai nos falar um pouco sobre a divindade no ser humano. Então, lembrando um pouquinho o que foi lido, ele fala que existe um momento que é um momento de despertar que vai fazer com que a nossa embriaguez termine, e isso vai acontecer quando tivermos essa primeira chama que se acende dentro do interior do nosso coração. E ele diz que no momento que isso começa a acontecer, segredos futuros que pertencem à eternidade vão começar a ser ouvidos por nós. Não diz com essas palavras, mas ele fala explicitamente que é uma semente que foi lançada pela Estar, a deusa do amor, lembrando que eu já li, que ela acaba sendo semeada nesse campo nosso e através do amor isso vai gerar afeição e vai gerar também uma acolhida da nossa alma. E ele achei interessante que ele diz que esse primeiro olhar, ele é como esse espírito que se movia sobre as águas, e ele cita então a palavra que é dita na Bíblia, que assim seja. É interessante, a gente pode pensar por que os segredos da eternidade, porque o nosso coração está relacionado com o que assim seja. E se você fizer um pouco de reflexão, você vai ter algumas respostas. Eu vou dar aqui uma das respostas, que não são respostas definitivas, mas que são mais indagações e investigações. Que assim seja, quando a gente diz isso, muitas vezes a gente está em aceitação de que existe uma ordem, existe uma lei, e que aquilo que está acontecendo na minha vida hoje pode até não ser aquilo que eu desejava, mas certamente terá uma lição para mim. E no momento que eu percebo, por exemplo, que uma árvore, com toda a sua inteligência, durante o outono, ela vai se desfazer das suas folhas, para que ela possa depois ter novas folhas para fazer a captação solar, ou seja, uma inteligência completa. Se a árvore tem isso e esses ciclos são perfeitos, que dirá nós, os seres humanos, que podemos pensar e escolher. E aí essa é a primeira divisória para esse despertar, da nossa consciência. E ele fala na sequência sobre o primeiro beijo, que ele diz que é o primeiro ato. Achei interessante isso no drama do ser humano ideal. Então, Khalil Gibran parece nos apontar, como tantos outros já disseram, que existe um modelo ideal do ser humano. Platão também falava sobre um homem ideal, aquele homem de ouro que é fiel a si mesmo. Muitos outros. Então a gente pode pensar o que seria esse homem ideal. Se nós nascemos humanos, temos alguma coisa diferente dos bichos, dos minerais, é porque temos a nossa mente, por exemplo, que tem essa possibilidade de escolha, que tem essa possibilidade de contemplação do divino e se admirar do belo, poder seguir a justiça, poder seguir o bom. E aí, esse primeiro beijo, ele tem muito a ver com isso, porque ele diz que ele é o começo dessa vibração mágica, que vai fazer com que os amantes entrem nesse mundo de sonhos e revelações. Ou seja, acessar um universo, assim como no sonho, muitas vezes entramos em universos que desconhecemos no nosso dia a dia. Essa possibilidade de entrar em contato com essa nossa alma em pleno amor vai nos abrir essa possibilidade para começar a ouvir muito mais
E ele diz na sequência que essa união de duas almas, que aqui a gente pode pensar, por exemplo, o nosso ego, tão ligado à nossa personalidade, junto com a nossa essência. Se nós temos um ego, não é por acaso, com certeza é um instrumento para o nosso crescimento. E quem sabe unindo essas duas coisas de uma maneira correta, com centramento, com vontade, a gente consegue criar uma terceira alma, como ele diz aqui, e fazer nascer algo novo. E aí ele diz que o primeiro olhar ele vai se assemelhar a essa semente semeada no coração e que o primeiro beijo, então, é a primeira flor que nasce nessa extremidade. E ele vai continuar agora falando do casamento e vai nos apresentar, então, o fruto disso. Começando, então, agora, do casamento. Aqui o amor começa a traduzir a prosa da vida em hinos e cânticos de louvor, com música composta à noite para ser cantada de dia. Aqui a ânsia do amor ergue o véu e ilumina os recessos do coração, criando uma felicidade que nenhuma outra pode superar, exceto aquela da alma ao abraçar Deus. O casamento é a união de duas divindades para que uma terceira possa nascer na terra. É a união de duas almas num amor poderoso que determina a abolição da separação. É aquela unidade mais elevada que funde as unidades dissociadas no interior dos dois espíritos. É o anel de ouro numa corrente cujo começo é um olhar e o fim é a eternidade. É a chuva pura que se precipita de um céu imaculado para frutificar e abençoar os campos da natureza divina. Como o primeiro olhar proveniente dos olhos do ente amado se assemelha a uma semente semeada no coração humano, e o primeiro beijo nos seus lábios se assemelha a uma flor na extremidade da árvore da vida, a união de dois amantes no casamento se assemelha ao primeiro fruto da primeira flor daquela semente. Bonita, aqui a gente pode pensar nesse casamento não apenas como um casamento entre duas pessoas, mas um casamento conosco mesmo e com o divino. E no momento que a gente começa a fazer esse casamento, vamos gerar esse fruto, vamos gerar essa abolição da separação. E aí conseguimos perceber que essa união é a união que possibilita, então, abolir a separação e é um novo olhar. E a partir disso a gente começa a precipitar um novo céu. Ele deixa de ser dublado, né? Como eu disse antes, e começa a ser mais luminoso, porque a gente vai enxergar realmente o nascimento de um fruto. Imagina a humanidade vivendo em amor, né? Unindo os contrastes, trazendo consciência de que nada está separado de nada, que todos somos importantes dentro disso. Vamos continuar um pouquinho mais, entrando então agora na parte 5, cujo título é Da Divindade do Ser Humano. Tem muita coisa bonita aqui. A primavera chegou e a natureza começou a se expressar no sussurro dos regatos e arroios e no sorriso das flores, assim como a alma do ser humano foi tornada feliz e contente. Então, subitamente, a natureza se tornou furiosa e devastou a bela cidade, ao passo que o ser humano esqueceu o riso, a doçura e a bondade dela. Por uma hora, uma força terrível e cega destruíra o que levou gerações para ser construída. A morte aterroradora prendeu os seres humanos e animais em suas garras e os esmagou. Incêndios devastadores consumiram pessoas e seus bens. Uma noite profunda e aterrorizante ocultou a beleza da vida sob uma mortalha de cinzas. Os elementos pavorosos foram devastadores e aniquilaram os seres humanos, suas habitações e todos os produtos confeccionados por suas mãos.
Em meio a este trovejar aterrorizante de destruição procedente das entranhas da terra, a essa miséria e a essa ruína, estava a pobre alma, observando à distância tudo isso e meditando tristemente sobre a debilidade do ser humano e a onipotência de Deus. Refletia no inimigo do homem oculto profundamente abaixo das camadas da terra e entre os átomos do éter. Ouvia os gemidos das mães e das crianças famintas e partilhava de seu sofrimento. Ponderava acerca da selvageria dos elementos e da pequenez humana. Eu vou parar por aqui. Vamos comentar esse texto já no próximo vídeo. Tem uma imagem forte aqui, interessante, ele começa dizendo que vai falar da divindade do ser humano e de repente ele apresenta um ser humano aqui que esqueceu o riso, a doçura e a bondade. Então a gente pode pensar sobre nós, por exemplo, como é que estou eu hoje em relação a quando eu nasci? Perdi, será? Essa possibilidade de ver a beleza na vida em tudo? Aquela graça do bebê? Né? E vivo essa miséria desse ser humano que se esqueceu e se distancia de tudo? Vamos pensar sobre isso, comentamos e continuamos a ler amanhã, se Deus quiser. Bye bye, pessoal. Lembra de curtir o vídeo, deixar o seu comentário, ajudar o canal a crescer. Tchau, tchau.